Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta e agora vamos falar sobre a safra de verão 2018-2019. Comigo no estúdio está o consultor em agronegócio, também agropecuarista, Gustavo Ribas Neto, comentarista da Rádio CBN justamente nesse setor. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, né, pelo convite. Gustavo, eu gostaria de começar falando justamente sobre as áreas para essa safra de verão no estado do Paraná. Nós tivemos um crescimento em relação à soja, em relação ao milho, em relação ao feijão. Alguma cultura se destacou agora nessa primeira fase do plantio? Olha, o crescimento se destaca em relação à condição comercial dos anos anteriores, né? Então a gente teve um ano com uma frustração muito grande no feijão, né? E nós temos sempre no milho uma interrogação. O milho sempre foi uma incógnita e sempre é. Está com preços bons, mas sempre fica aquele questionamento se ele vai ser bom durante o ano. Então sempre a potencialização vai para a soja. Soja é a commodity mais garantida, a soja é onde a gente tem um mercado mundial, nosso mercado não é global, e com isso ela acaba sempre se destacando. Os produtores reduzem muito a sua rotatividade com milho, né? Hoje a gente trabalha com 20%, tinha que trabalhar com 33%, 35%. Né? E o feijão, vamos dizer que os mais tradicionais devem plantar, aqueles que entraram no mercado com menos força no ano passado, tomaram prejuízo, esse ano devem segurar no freio um pouquinho. Uhum. Bem, então nós devemos ter uma redução na área de feijão e isso significa que o preço do feijão deve subir dentro de alguns meses. O feijão deve subir. O feijão teve um processo muito ruim no ano passado, fora do normal, fora do que acontece, né? Porque geralmente o feijão com baixa produtividade tem preço alto, né? E feijão com alta produtividade, preço baixo. O que aconteceu ano passado foi baixa produtividade e baixos preços. Então esse ano a dona de casa deve sentir a diferença do feijão na mesa a hora que começar as colheitas dessa safra. Em relação à soja, a soja é uma commodity internacional e ela representa um volume enorme de dinheiro para o país, né? Isso não é diferente para o Paraná e automaticamente para a região de Ponta Grossa. Nós devemos ter um incremento, uma circulação de dinheiro grande a partir da colheita no ano que vem, se tudo transcorrer bem ao longo dessa safra? Devemos. A programação, a previsão climática é uma previsão do ano bom, uma previsão de entrando a característica de chuvas boas aí um pouquinho mais para o mês de setembro, deve ter uma chuva agora nesse final de semana, dar um período de seca e depois entrar com chuvas normais até abril. Então a gente deve ter uma boa produtividade, né? E a gente agora, o Brasil precisa conseguir capitalizar o mercado, né? Mercado hoje balizado muito pela questão China e Estados Unidos, né? Agora o Brasil já é hoje o maior exportador para a China, já é o maior exportador que a China tem. O Brasil já é o maior produtor de soja em termos de estados. O maior produtor de soja do mundo é o Mato Grosso, o segundo maior produtor de soja do mundo é o Paraná, né? Então a gente vai ter nos Estados Unidos uma safra excelente, mas essa questão comercial com a China pode trazer um mercado para o Brasil. Então a nossa expectativa fica nesse sentido. O que falta para nós é que a gente não tem na logística, a gente não tem na segurança jurídica do Brasil a segurança necessária para o mercado chinês, para o mercado mexicano, para o mercado indiano, né? A gente tem casos como esse questionamento do glifosato, né? A gente fala do glifosato, mas são outros princípios ativos também. Isso aí pode inviabilizar toda a safra brasileira. Que país quer garantir a sua alimentação em cima de um local onde ele não tem uma segurança que essa produção vai acontecer? Então esses problemas o Brasil precisa ver com muito carinho, essas coisas não podem acontecer de hoje para amanhã, né? A programação de uma safra é feita com 6 meses, um ano de antecedência. O mundo consome mais de 1 milhão de toneladas de soja por dia. As pessoas precisam comer e o Brasil precisa ter segurança jurídica para que os outros países venham comprar aqui. Uhum. De que aspectos de segurança jurídica o senhor fala? Olha, por exemplo, essa determinação da juíza da questão do glifosato, né? Se a gente tiver a proibição do glifosato de agora, do período que nós estamos, até dezembro, que é o prazo que tem para a Anvisa, nós inviabilizamos toda a produção de soja no Brasil. Então, como um país vai fazer negócio com o Brasil
se de repente o Brasil não vai poder entregar o produto? Como a China vai fazer negócio com a gente? Então, a simples proibição do glifosato, que é um veneno agrícola essencial para o controle de ervas daninhas, essencial. Então, a simples proibição do glifosato pode dificultar a produtividade brasileira de soja, correto? Dificultar, encarecer, inviabilizar, né? Você não vai ter, se você não usa o glifosato, você tem que usar outros produtos com custos muito mais elevados e o produto não está disponível. Esse planejamento ele tem que acontecer. Para você produzir todo esse volume necessário de produtos defensivos, você precisa ter uma programação na indústria. A indústria não se programou para não ser utilizado o glifosato. Então, esse é um dos fatores, né? O Brasil tem um problema de malha, a nossa malha estritamente em cima de caminhões, nós temos o problema do tabelamento do frete, né? Nós temos os problemas que isso o mundo está olhando. O que está acontecendo no Brasil? Então nós vamos comprar soja brasileira? Será que o glifosato vai dar problema ou não? Se der, de repente o Brasil não vai entregar. Será que a questão dos fretes, eles vão conseguir resolver ou não? De repente não vai ter viabilidade econômica para exportar. Será que as estradas estão em condições? Será que os portos estão em condições? Os portos brasileiros estão dando overbook. Então, o problema da logística é um problema sério. E quem está comprando precisa do fornecimento. O mundo hoje trabalha em todos os segmentos just in time. Quer dizer, você compra o que é necessário por um curto período de tempo. As indústrias estão enxugando seus estoques e todos precisam da eficiência logística. E o Brasil tem que entrar nessa eficiência. Uhum. Bom, no caso da China, a situação é um pouco mais delicada, porque a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, ou um pouco mais, se eu não me engano. E o governo chinês tem que dar de comer para toda essa gente, né? E a soja entra aí. A soja é o grande player, né? E além da China, nós temos o mercado mexicano que foi fechado pelos americanos, que não conseguimos entrar por essas inseguranças. A gente tem o mercado indiano, que a gente costuma falar que o chinês ele passou a comer, né? Isso é um termo quase ao pé da letra, né? E os indianos querem começar a comer. Então eles têm um problema muito grande, uma população muito grande, tem um problema de alimentação muito grande e começaram a ter uma renda mais elevada e as pessoas conseguiram ter mais acesso à alimentação. Então a Índia também deve vir como um grande player e o Brasil precisa aproveitar a sua condição de celeiro do mundo, né? A gente tem no Brasil, metade da área do Brasil é de propriedades rurais, da metade dessa metade que são as áreas rurais, metade é a área de preservada, né? E essa outra metade a gente tem às vezes muitos entraves, os 25% que a gente teria no nosso território para utilizar hoje produzindo, a gente passa por problemas de entraves, de burocracias que a gente tem, por exemplo, aqui nos Campos Gerais. Uhum. Bom, pelo que eu posso entender, os problemas que nós estamos enfrentando não são relacionados então a clima, não são relacionados à técnica agrícola usada pelos produtores rurais. O problema não é da porteira para dentro, o problema é da porteira para fora. Sim. Ou seja, a questão de estrutura, tanto de malha rodoviária, ferroviária, como portuária, essa estrutura logística, ela já existe, essas dificuldades já existem há um bom tempo. A gente vem trabalhando com elas, melhor dizendo, no plural, já há um bom tempo. O que poderia prejudicar, só recapitulando, seria o tabelamento do frete, que vocês esperam poder negociar isso no transporte da safra, pelo que eu pude entender, e essa questão jurídica pontual que deve ser revista em instâncias superiores, pelo menos num primeiro momento, até que o mercado possa se adaptar à ausência do glifosato. Seria isso? Sim, sim. Agora, quanto mais esse processo demora, maior a insegurança de quem quer comprar. Então, Sim. O mercado chinês, por exemplo, ele vai comprar à medida que ele saiba que o Brasil vai plantar. O Brasil plantou, eu posso comprar, né? Então, a China hoje está fazendo as compras nos Estados Unidos, não indicando o destino. Porque também o mercado chinês é um mercado muito... Os chineses são muito, na parte comercial, muito fortes, eles são muito ativos. Então, eles deixaram alguma coisa engatada lá com o mercado americano, não querem se expor, para não dizer que estão concordando com a penalização americana de pôr impostos à soja, os chineses a pôr impostos às sojas americanas, né? Mas com isso
eles têm que deixar alguma coisa em stand-by. Enquanto o Brasil não colocar a safra no chão, ele não tem a garantia. E depois, ele não sabe quanto ele vai conseguir comprar essa soja brasileira por causa do custo do frete. Mas vai afetar tanto assim o preço final? Olha, a gente tem um mercado mundial, né, Ney? Hoje, o mercado americano, a soja está $8,20 o bushel. A Chicago vem perdendo a força, né? Chicago trabalha em torno de 9,5, 10 até $11 o bushel, né? Hoje a referência do nosso mercado paranaense chama-se prêmio e dólar, né? Então a gente está com dólar alto e está com prêmios altos. Então o que a gente precisa estar atento a isso? É que esse mercado ele pode ter essa influência acontecendo, principalmente com as ações americanas. Hoje é o Trump que está mandando nesse mercado. Os americanos dando subsídios para os seus agricultores, estão tentando segurar a situação, mas o ponto é muito delicado. O senhor falou em unidades que não são bem conhecidas aqui no Brasil. Então, o bushel, por exemplo, significa o quê? Vamos fazer como é que eu posso dizer? Uma adaptação à saca de 60 quilos de soja? Vamos dizer que o bushel é meio saco. 30 quilos. É um número um pouquinho menor, né? Mas a gente, para fazer conta, é mais fácil você fazer como se fosse meio saco. Então você vai ter 30 quilos a $8, né? 8 vezes 4, 32, né? Vezes 2, 60. Né? E a gente está trabalhando num mercado hoje a 85, 87, batemos mais de 90. Onde é que está essa diferença? A diferença está no prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o fator de não ter produto, ou do produto com os 25% de encargos do produto americano, né? Então ele fica mais caro em relação aos mercados internacionais, principalmente a China, para comprar, e daí o mercado brasileiro ganha espaço. E o dólar, que realmente você tem um dólar hoje elevado. Bom, a expectativa, de uma forma geral, para a produtividade, tirando esses impasses que devem ser solucionados com a passagem do tempo, pelo menos até a hora da colheita, porque afinal de contas o filé mignon das divisas brasileiras vem do agronegócio, né? A produtividade deve ser boa na próxima safra, pelo que vocês estão planejando? O senhor já falou do clima, que o clima está favorável e tal, mas existem às vezes algumas previsões de ocorrências localizadas. Mas a princípio não, a princípio o país inteiro deve ter uma boa safra. A nossa condição do sul, condição um pouquinho do Mato Grosso do Sul, elas são condições excelentes. Aí você tem um clima um pouco mais seco lá para a região do Mato Piba, mas ainda não influenciando, tem perdas como eles tiveram alguns anos atrás. Então a safra brasileira deve vir cheia. E a vantagem para nós é que a nossa safra da região do Paraná, dos Campos Gerais, deve vir cheia, porque hoje a gente passa também por um processo que o Brasil é muito grande, é muito extenso. Então hoje você tem uma viabilidade maior da soja em Sorriso, no Mato Grosso, do que em Ponta Grossa, no Paraná. E isso até aparece para nós muito descabido. Por quê? Porque o caminho da soja hoje, ele é um caminho, geralmente ele vem à região como Porto de Santos, Porto Paranaguá, Porto de Rio Grande, né? E você passa a ter algumas ações acontecendo saindo pela região norte do país, e aí você passa a ter um mercado diferente. Então o Paraná tem de certo modo uma concorrência com essa região do Mato Piba, e então a gente precisa consolidar a nossa situação, e a nossa situação é muito boa para o ano que vem. Senhor Gustavo Ribas Neto, colunista de agronegócio da Rádio CBN Ponta Grossa, também consultor em agronegócio e agropecuarista, obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Lente Aberta.